Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de Chernobyl. Lógico, principalmente porque esse lugar foi palco de um dos maiores desastres nucleares da história. Mas você sabia que essa cidade abandonada e desabitada ficou no imaginário popular principalmente porque existem muitas histórias aterrorizantes envolvendo aquela região? Histórias que envolvem principalmente relatos de pessoas que vivenciaram a tragédia de perto e que dentre esses relatos existem aqueles que viram atividade intensa de OVNIs na região, aparição de seres místicos em momentos que antecederam o caos, entre outras coisas. Então conheça agora alguns mistérios, boatos e lendas que envolvem esse desastre que assustou o mundo inteiro. Chernobyl, mistérios e lendas da tragédia. O desastre nuclear na cidade ucraniana de Chernobyl aconteceu na madrugada do dia 26 de abril de 1986, onde um teste de segurança foi mal sucedido e todos os sistemas falharam. E a partir daí, a tragédia já não podia mais ser controlada. Esse é considerado o pior desastre nuclear da história. Segundo dados divulgados pela ONU, estima-se que mais de 90 mil pessoas tenham sido afetadas diretamente pela radioatividade. Como essa tragédia chocou o mundo inteiro e muita gente foi afetada, relatos de trabalhadores e de moradores da região foram registrados ao longo do tempo, e muitos desses relatos chamam a atenção, principalmente pelo tom de mistério. Por isso, hoje vamos ver aqui alguns desses relatos misteriosos e algumas lendas que surgiram com o passar do tempo. Envolvimento extraterrestre em Chernobyl. Como em quase todo evento importante que acontece no nosso mundo, muita gente coloca a culpa nos seres extraterrestres, e nesse caso aí também não foi diferente. Em dias que antecederam ao desastre, pessoas relatam ter visto luzes estranhas no céu da cidade de Chernobyl. O primeiro relato é o de Mikhail Varitsky, um dos técnicos que ajudava na troca dos tanques de oxigênio da usina. Ele diz ter visto uma luz brilhante que desceu sobre o reator nuclear, que posteriormente foi o primeiro atingido pelas falhas e causando todo o desastre. 3 anos depois, em setembro de 1989, a doutora Iva Naumovna e outros cientistas que agora trabalhavam para tentar conter e controlar os vazamentos, também relataram ter visto um objeto voador sobre as instalações, quando houve um novo vazamento de material radioativo sobre aquele mesmo reator, o número 4. Eles até descreveram o objeto com vários detalhes, como ele sendo elíptico e de cor âmbar. Mas o que esses cientistas viram nesse dia fez muito deles acreditarem que o objeto, de certa forma, tentou ajudar na contenção das chamas. Olha só que interessante. Graças a esses relatos aí, muita gente acredita que dessa vez os OVNIs ou extraterrestres trabalharam para ajudar a gente. Humanoide voador em Chernobyl. Essa história é aterrorizante. O arqueólogo Robert Maxwell, que trabalhou na usina de Chernobyl na década de 80, conta que alguns de seus colegas de trabalho reclamavam que tinham visto um ser muito assustador alguns dias antes do acidente. Uma figura humanoide, com grandes asas pretas e olhos vermelhos, foi vista por alguns funcionários da sala de controle da usina nuclear. Mas ainda segundo os relatos desses homens, essa criatura pousou sobre o reator 4 e em seguida passou voando próximo à sala de controle onde eles estavam trabalhando. O susto foi tão grande que alguns deles ainda contaram que chegaram até sonhar com aquele ser durante a noite. Robert diz que antes de tudo acontecer, ele achava essa história aí uma tremenda bobagem que até tirava sarro dos seus parceiros. Mas infelizmente, todos esses homens morreram no desastre. E não pode confirmar suas versões pessoalmente. E tudo acabou virando uma lenda contada por Maxwell. Essa criatura ficou conhecida na região como Melro Preto. Mutações genéticas em Chernobyl. Quando se fala em radiação nuclear, logo vem à nossa mente as mutações genéticas graves. Com o passar do tempo, a cidade de Chernobyl abandonada passou a assumir um aspecto aterrorizante. E por isso muitas histórias acabaram influenciando o cinema a criar filmes de terror baseados na tragédia. Alguns desses filmes trazem personagens medrosos, que com certeza influenciou a cultura popular a pensar que lá na cidade realmente existem aberrações. Quem nunca assistiu aquele filme de terror Chernobyl, de 2012?
Ó, se você não assistiu e gosta de terror, então assiste que vale a pena, hein? Mas pode ficar tranquilo que esse mito de que existem aberrações por lá é só coisa de filme mesmo. Então, felizmente, não existem cachorros de duas cabeças, humanos zumbis ou coisa parecida. Mas que a cidade é bem macabra, isso ninguém nega. Já imaginou como deve ser passar uma noite nessa cidade fantasma e abandonada? Teria coragem? Na época que aconteceu o desastre, coincidiu justamente com o auge da infecção e epidemia de AIDS no mundo. E algumas pessoas passaram a achar que os dois eventos estavam correlacionados. Essa teoria pregava que o incidente de Chernobyl serviu para espalhar o surto de AIDS na Europa e contaminar o máximo de pessoas possíveis. Hoje em dia a gente sabe que isso não tinha base nenhuma, não passava de um mero boato. Só que naquela época essa teoria se espalhou rapidamente e se instalou no imaginário popular, e por muito tempo achavam que realmente era verdade, e não imaginavam que tudo não se passava de uma historinha de mau gosto. Manipulação do governo em Chernobyl. E lógico, o que não podia faltar aqui, as hipóteses que envolvem o governo, que supostamente tinha feito isso de propósito. Uma dessas teorias levantaram a hipótese de que o governo russo estava tentando desenvolver um sistema de potentes radares, principalmente para monitorar toda a Europa. Mas como esse projeto acabou dando errado, autorizou a destruição e o colapso de Chernobyl, com o objetivo de esconder as supostas construções, instalações ou qualquer outra prova desse grande projeto, mas que tinha dado errado. Existia também pessoas que afirmavam que, na realidade, nada foi um acidente. Segundo essa outra hipótese, a CIA estaria envolvida na sabotagem dos sistemas de segurança da usina de Chernobyl, que culminou no desastre. Mas é bom lembrar aqui que isso que a gente está falando aqui foram só teorias e boatos que nunca se confirmaram. Será que esses relatos envolvendo pessoas que estiveram diretamente ligadas com a tragédia tinham razão? Será que falaram a verdade? Tudo que a gente mostrou aqui são teorias, especulações e boatos. Se alguma história é verdade ou não, talvez a gente nunca saiba de verdade. Mas de qualquer forma, você conhecia todas essas lendas aí? Você já tinha nascido na época desse desastre? Caso você conheça alguma outra história sobre Chernobyl, conta aí pra gente nos comentários. E lógico, não esquece do like e de ativar o sininho de notificações, para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E claro, segue aí as nossas redes sociais. Obrigado para você que ficou assistindo o vídeo até o final, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.